E aí, tudo bem? Beleza? Bom, vamos para a nossa segunda oficina, um grupo de 4 oficinas, 4 vídeos, onde a gente mostra um pouquinho de como funciona a bateria de uma escola de samba, mais especificamente pensando no nosso bloco, o bloco Ratazanas, que é um bloco que já arrasta aí uma grande multidão durante 50 anos, já temos 50 anos de história, né, no bairro de Jacaraípe. Meu nome é Gleidson Santos, sou produtor musical, sou músico, estou aqui com o Rodrigo, com o PQ e com o Yuri, fazemos parte do bloco. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre caixa. Nossa primeira oficina, nosso primeiro vídeo, foi falando um pouquinho sobre surdo, falando um pouquinho sobre como funcionava ali, surdo de primeira, surdo de segunda, surdo de terceira, as levadas e assim por diante. E aí vamos falar um pouquinho sobre o instrumento caixa, caixa de guerra, também conhecido em alguns lugares, né? E a ideia, gente, é sempre a gente pensar como funciona a bateria de uma escola de samba, como que os instrumentos que ali fazem parte, eles atuam, quais são as suas propriedades, características, certo? A nossa bateria do bloco, ela funciona num modelo reduzido, o bloco, conforme eu falei, carrega muita gente nos carnavais e usa o trio elétrico. Então, a nossa bateria vai em cima do carro de som, em cima do trio elétrico, com uma quantidade reduzida, mas mantendo todas as características também, mantendo todos os instrumentos. Então, hoje a gente fala um pouquinho, nesse vídeo, sobre caixa de guerra. E aí, não deixa de conferir também o vídeo anterior, que fala um pouquinho sobre surdo, que a gente sempre vai fazendo uma referência entre as duas coisas. Tudo bem? Vamos nessa. Vamos fazer uma levada aqui direto e aí depois a gente troca uma ideia sobre vários detalhes em relação às caixas. Vamos nessa? Vamos fazer sem volta, tá? Direto. 1, 2, 3, sai. Bom, um pouquinho da levada de caixa, né? A gente já vai começar a pensar o seguinte: existem várias batidas de caixa, né? O instrumento caixa de guerra, até para mostrar um pouquinho, tá, galera? Bom, em geral ele tem 12 polegadas, existem outras que são um pouquinho maiores, com 14 polegadas. Essas cordinhas aqui, chamadas de bordão, né? Algumas quantidades, algumas caixas tem, você pode colocar 2, 3, 4 bordões, né? Depende um pouco do gosto, do que você quer fazer em relação à sonoridade, né? E aí, bom, afinação, cada escola, cada grupo, às vezes pode também trabalhar com uma caixa um pouco mais apertada, um pouco mais frouxa, né? Depende um pouquinho. Vamos falar um pouquinho também sobre essa história de, conforme eu toquei aqui, a caixa em cima, que a gente chama, né? Tocando aqui com ela aqui apoiada no ombro, ou um pouquinho mais em cima, e a caixa embaixo, onde a gente usa, em geral, o talabarte e usa uma outra técnica. Já adiantando a conversa, na verdade, muitas baterias trabalham com os dois modelos, né? Muitas vezes acontece de você ter ali mesclado um pouco de gente tocando com caixa em cima e um pouco tocando caixa embaixo, fazendo batidas que se completam, fazendo batidas que ali conversam entre si, tudo bem? Então a gente tem ali um montão de situação que a gente pode pensar em relação às caixas. Conforme eu falando, pontuando mais uma vez. Surdo de terceira e caixa são os instrumentos que dão a identidade da escola, a identidade da bateria. A gente costuma dizer que, às vezes, só de ouvir, sem olhar, sem saber que escola que está vindo, ou de ouvir um áudio, você já entende que aquela batida é daquela escola, porque é muito característico, o jeito de tocar e até mesmo a afinação. Então, a gente é um instrumento que é muito importante, né? Quando bem feito, bem executado pela bateria, você entende que a condução rítmica fica muito consistente. Beleza? A nossa primeira situação aqui é a gente pensar numa levada que é conhecida como partido alto, né? Partido alto, que é um gênero de samba,
normalmente conhecida aí nas rodas de samba. E, inevitavelmente, a gente sabe que as escolas de samba elas passam pela essa ideia de grupo de pessoas que tocam samba, e aí, às vezes, das rodas de samba surgiram várias escolas de samba, né? Então, o gênero, a forma de tocar a batida a partir do alto vem justamente da levada do pandeiro, que também tem esse nome, levada de partido alto. Nós vamos mostrar um pouquinho aqui e vamos fazer a seguinte transição. O Pequet está ali com o pandeiro, vai mostrar um pouquinho como é que é a levada de partido alto, e a gente vai, daqui a pouco, tocar a caixa, entendendo mais ou menos como é que funciona, beleza? Vamos nessa, então? Vamos lá? Bom, então repare o seguinte, o partido alto está rolando, a gente aparentemente não está pensando numa escola de samba, né? Você pode estar completando esse ritmo com tantã, com outro surdo, bom, pensando numa roda de samba. Mas só que se você começar a limpar um pouquinho essa batida, a batida de caixa, ela vai mais ou menos nas mesmas notas que aparecem ali no meu pandeiro. Quer ver? Se liga. Bom, então olha só, a gente percebe que a levada a partir do alto para o pandeiro, uma adaptação dela, ou talvez tirando algumas notas, por conta da mecânica do instrumento mesmo, né? A gente faz uma adaptação, essa célula rítmica ela se mantém para a caixa, e isso dá um balanço todo especial. Eu acho até que você consegue acessar ali uma ligação, uma memória talvez afetiva, né, das pessoas que gostam de samba, um balanço que é diferente. E essa conversa de tocar a caixa com essa levada de partido alto, muitas escolas utilizam, muitas escolas mesmo utilizam, e vão fazendo ali pequenas adaptações de técnicas e tudo mais, mas é muito utilizada, então você já vai começar a perceber. Bom, ouvir a escola A, a escola B, no nosso bloco mesmo, quando você tiver a oportunidade de ir, e aí já quero também aqui, mais uma vez, reforçar o convite, né? O Bloco Ratazanas está sempre de braços abertos, esperando. Se você que está acompanhando esse vídeo, tem vontade de participar, tem vontade de tocar, né? Fica de olho aí nas redes sociais. Então, a gente sempre está ali colocando informações para você poder fazer parte desse nosso meio, porque é sempre assim, uma alegria imensa receber você. E aí, quando você pensa, por exemplo, no partido alto, nós vamos começar a pensar assim, abrir essa batida para a gente poder treinar, é uma oficina, e eu queria que você, se você tiver oportunidade, se tiver o instrumento aí, melhor. É um instrumento que requer o uso de baqueta, então a gente assim, pode até entender, mas treinar de fato o movimento. É interessante que você consiga aí, né, um par de baquetas, a princípio, para você poder estar treinando. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos entender como é que é essa batida, conforme eu já falei, muito utilizada, muito usada em várias escolas, em vários sambas que você vai ouvir por aí. E aí nós vamos pensar assim, ó, vamos fazer uma marcação. Faz uma marcação aí para mim. Eu vou dividir essa batida em duas partes, tá? Então, parte 1, parte 2. Só o comecinho, se liga aí, ó. Pode continuar. Na verdade, nós podemos até limpar um pouco mais, porque quanto mais notas, mais difíceis, né? Então, vamos pensar na mão direita, que é a mão que acentua mais, e a gente vai pensar bem assim, ó. Somente a mão direita, beleza? Se liga. Então, eu vou pensar, hein?
Repara que eu estou tocando em vários lugares da caixa, né? Sempre o som do meio, ele tem uma função, o som aqui fora tem outra função. Então vamos fazer de novo. Começo sempre no centro da caixa. Fazendo esse movimento. Repare que a mão esquerda ela vai intercalar essas batidas da mão direita, mas numa intensidade muito menor. Então, ó, repara. Então, repare, eu vou fazer a mesma célula, estou fazendo com as notas talvez reduzidas, algumas notas ali no meio a gente vai tirar, justamente para você entender a mecânica e a gente ir fazendo juntos, beleza? Vamos fazer então? Vou fazer uma vez, paro, faço uma vez e paro, e daqui a pouco a gente vem ligando a coisa, quer ver? Bom, então pensa, essa célula rítmica, ela é a base. Você vai começar a repetir isso, né? No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre primeira e segunda, e antes de falar de primeira e segunda é interessante você sempre lembrar da divisão do samba, né? A gente está sempre pensando em dividir o tempo em duas partes, onde o surdo 1 vai fazer o seu primeiro tempo, então o surdo 2 vai fazer o segundo tempo. A gente entende que toda vez que você vai tocar qualquer instrumento, o mais importante é você começar entendendo como funciona, então sentir onde está a divisão, onde está a marcação. Ali, o Rodrigo, por exemplo, ele está fazendo só um que a gente chama no meio de pedal, né? Então ele está marcando os dois tempos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, justamente para você só ter um norte, ter um caminho para poder seguir. Mas vamos treinar um pouquinho, então, de novo, essa batida, o jeito de tocar. E aí eu quero já chamar a atenção para um outro detalhe. Eu falei para vocês que eu tenho dois lugares, basicamente, para poder tocar. Bom, eu faço a batida aqui no meio, que, se você prestar atenção, ela é um pouco mais grave. Vou fazer a batida aqui fora. Só que essa batida aqui fora você tem duas opções. Uma, que talvez requeira um pouco mais de técnica, mas é também muito utilizado, é você juntar uma batida na pele com uma batida no aro. Repare que se eu bater só na pele, se eu bater só no aro, mas quando eu faço as duas coisas juntas, com a baqueta com uma inclinação que fica interessante de você tocar as duas coisas, ó, você já tem um efeito diferente. Então, batida no centro, batida aqui fora. Aqui fora, em geral, a gente faz essa situação de bater tanto na pele quanto no aro. Então, você tem essa situação. Existem escolas que também convencionam uma determinada tocada. Por exemplo, eu posso... Bom, eu sou mestre de bateria de determinada escola, um exemplo. E aí, bom, na minha bateria, todas as caixas não vão tocar no aro. Então, a batida sempre vai ser no meio, aqui fora, mas sem tocar no aro. Beleza. É uma situação. Não, é obrigado a tocar sempre no aro. Existem escolas que deixam mais livres. Então, tem ritmista que já tem um pouco mais de habilidade, já vai fazer sempre essa batida aqui, ó.
do aro com a pele. Ah, não, eu vou tocar mais tranquilo. Inevitavelmente, o aro ele dá uma diferença maior, né? Então você consegue perceber melhor essa batida aqui fora. Muito por conta do aro, certo? Mas a gente que talvez aí você é iniciante, não, vamos começar devagar. Não, ainda não consigo fazer essa técnica, não tem problema, tá? Não tem problema algum. Você vai chegar lá e vai entender. Só faça um movimento de tocar em cima, ou seja, no meio, aqui no meio e aqui embaixo. Então, ó, esse movimento de você faz isso aqui, ó. Existe um movimento do seu braço, porque senão você... Repara que eu vou mostrar aqui, tocando da mesma forma, ou seja, a divisão sendo a mesma, mas eu não vou variar o som da caixa. Então, você vai perceber que o ritmo está sendo o mesmo, mas, inevitavelmente, o som produzido não vai ser igual. Quer ver? Se liga. Vou fazer aqui, ó. Fazendo agora a mesma ideia, só que usando a diferença de som e batendo um pouquinho no ar. Então, se liga. Bom, caixa em cima, partido alto, a conversa é mais ou menos por aí, tudo bem? Vamos dar uma olhada, então, como é que funciona essas duas caixas tocando ali, fazendo aro, fazendo a parte de cima, tá? E aí, o Yuri está com o repique também aqui, que já vai dar aquele molho, já vai entremear essa parte rítmica mais aguda, tudo bem? E aí se liga também que temos vídeo falando um pouquinho sobre repique, sobre outros elementos da nossa bateria, beleza? Vamos dar uma passada aí, gente. Já queria até aproveitar para a gente poder lembrar também sempre no início, né? Como que uma bateria começa, né? A gente pode começar com uma subida de repique, tudo bem? Ou a gente pode começar fazendo uma volta. Essa volta, né, ela é uma parte da batida de caixa. Por exemplo, se eu contar aqui, ó, ainda sem subir, tá, rapaziada? Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou fazer essa volta, tudo bem? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Repara que isso, na verdade, é um pedacinho da nossa batida que a gente já estava fazendo. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer a volta, só a volta, tá bom? Só as duas caixas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí nós vamos fazer agora. Fazer essa mesma volta, só que vamos entrar com o surdo e o repique, você vai ver que faz a volta e a gente já começa a fazer essa condução. Tudo bem? Vamos nessa, hein? 1, 2, 3, 4. Bom, fez a volta. E eu queria também, assim, bom, se você tem costume de ouvir samba enredo, tem costume de ouvir ou ver uma bateria de escola de samba, repare que essa volta, ela aparece em vários momentos. Às vezes você está fazendo a condução, faz essa volta e continua tocando. Por quê? Porque às vezes é um salto de uma parte para outra da música, é uma volta
ou o início após fazer uma paradinha, uma convenção, né? Então, assim, a gente está falando um pouquinho sobre a levada básica, a levada, a célula rítmica mais básica que faz a condução do samba, tudo bem? Vou até mostrar um pouquinho também essa história de você estar tocando, faz a volta e continua tocando mais um pouco, tudo bem? Então, acompanha com a gente aí. Já estou conseguindo fazer a levada, então, ó, repare que a levada de partido alto. Começa a prestar atenção na batida no meio da caixa, batida aqui fora da caixa. Isso gera uma diferença muito legal em relação ao jeito que você vai ouvir o som ali da sua caixa. Por mais que você olhe assim, um instrumento... até é errado pensar nisso, né? Você passa um instrumento simples, né? Bom, você tem 2 nylons e um bordão aqui, mas você consegue tirar muito som, consegue tirar muita coisa ali desse instrumento. Então, a diferença de onde você toca faz também total diferença no som que você vai ouvir. Vamos nessa? Vamos fazer a volta, vamos começar. A gente faz a volta e continua tocando. Tudo bem? Vou contar para fazer a volta. 1, 2, 3, vai. Bom, essa aqui é a levada de partido alto. Você pode começar assim, você vê que essa volta, né, que é um pedacinho da nossa levada, você usa ela para poder dar uma pausa e voltar. Isso é muito utilizado nas baterias. Então, você está lá acompanhando o nosso trio, você vai ver que em vários sambas, passa uma parte do samba para outra, você muda um pouquinho. Então, você dá uma pausa, a bateria... Tem gente que chama de vários nomes, dá um corte, dá uma pausa, faz... Bom, você faz essa volta e continua novamente na sua célula rítmica, beleza? E aí, bom, conforme eu falei no começo, nós temos algumas batidas, mostrei a parte do alto, que talvez seja a mais utilizada, mas a caixa embaixo, né, com a batida com rufo ou não, também é muito utilizada, várias escolas utilizam, né? Ela talvez seja um pouco mais difícil em relação à utilização da mão esquerda, porque você precisa de uma técnica um pouquinho mais apurada, mas vamos ver como é que funciona e vamos acompanhando com a gente, beleza? Nós vamos começar com uma batida reta, tudo bem? Então, se você prestar atenção na divisão do samba, a gente já falou, bom, a gente sempre vai pensar em dividir em 2 tempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e assim por diante. Cada tempo desse nós vamos dividir em 4 pedaços, tudo bem? Tecnicamente falando, a gente vai usar 4 semicolcheias, mas eu vou dividir cada tempo do meu compasso em 4 partes. Então, eu vou fazer bem devagar para a gente poder entender, e aí depois a gente vê também um pouquinho da técnica, né? Mas eu vou... Marca aí para mim bem devagar, assim, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ó, eu vou fazer taca, 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 tudo bem? Dá uma paradinha só para contar mais lento. Se você fizer bem lento, você... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4...
Mas, querendo ou não, quando você pensa na música já acontecendo, o andamento é muito mais para frente, né? Muito mais rápido. Então, se eu estou tocando lento, e eu já quero chamar a atenção para um detalhe. A sua mão direita, se você for destro, ou sua mão esquerda, que vai ser a base da coisa, né? Se você for canhoto, ela vai marcar o 1 e o 2. Então, repara que tudo está amarrado, né? Eu vou pensar, bom, o samba, eu estou dividindo em duas partes? Estou. Então, legal. Se eu estou dividindo em duas partes, o 1 e o 2 não pode sair da minha ideia, não pode sair da minha contagem. Tudo bem? Então, vamos marcar aí, ó. 1, 2, 1, 2, 1. Repare que eu vou dividir em 4 tempos, ó. Ó. Repare que eu estou fazendo 4 batidas, né? Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E aí, quando eu ligo essa célula em todos os tempos, eu começo a ter... Pode continuar aí a marcação. E aí, a acentuação, o que é isso? É a batida mais forte, ela que vai fazer o diferencial. Porque se eu ficar aqui, ó... Bom, eu não estou tocando ainda o que a gente escuta por aí, né? Repara que vou sempre acentuar o 1 e o 2. O 1 e o 2. Tudo bem? Então, olha só, estou dividindo em 4 tempos. Beleza? E eu vou acentuar o tempo 1 e o tempo 2, ó. Vamos aumentar um pouquinho o andamento? Continua. Repare que eu posso fazer outras acentuações que podem até lembrar a batida do partido alto. E eu vou estar continuando a fazer só essa divisão de 4 tempos. Ó. Tudo bem? Então, ó, vamos dividir só em 4 tempos. Acentuação só na primeira. Vamos fazer juntinho? Vamos nessa, hein? 1, 2, 3, vai. Bom, às vezes você pode achar assim, bom, mas isso aqui eu não vejo isso no samba. Sim, existe isso no samba. Essa batida de caixa embaixo, reta, ela muitas vezes ela é a base para sustentar as caixas que estão tocando em cima. Então nós vamos fazer a volta, vamos tocar, o Yuri vai fazer um repique, a gente vai fazer uma coisa mais solta, mas eu quero que você já perceba que essa divisão de 4 tempos está aqui, e acentuando só a primeira, tudo bem? Vamos nessa. Fazer a volta. 1, 2, 3, vai. Bom, então olha só, levada reta, né? Acentuação na primeira nota, ou primeira e segunda, se você quiser pensar assim.
Muito utilizada também, então, às vezes, essa batida também ela é utilizada nessa caixa que eu falei no começo. A caixa de 14 ela é um pouquinho mais grave, ela fica um pouco mais frouxa, então ela vai dar essa base do andamento, que é interessante pra caramba para qualquer bateria, tudo bem? E aí essa caixa embaixo, ela também acontece um pouco de você ter uma batida com rufo, tudo bem? Vou mostrar um pouco, a gente vai entender em que ponto que acontece isso. Mais uma vez, a ideia é uma oficina, eu quero que você treine, quero que você possa ali treinar um pouquinho. Não tem a caixa, mas se tiver 2 baquetas, já dá para poder treinar um pouquinho. Então, acompanhe o seguinte. Nós vamos também dividir em 4 tempos, mas ao final de 2 ciclos, a gente vai fazer um rufo. Certo? O que é o rufo? É você, utilizar um pouquinho desse pêndulo aqui da baqueta e deixar... Ó. Bom, então você não vai só bater, eu vou... Mas é claro que assim, um pouco de controle, porque você não pode também deixar a baqueta morrer. Então, ó, eu vou fazer isso aqui. Ó. 1, 2, 3. Tudo bem? Então, repare que eu faço 1, 2, 3, 4. E no final, eu faço esse rufo. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Quando eu junto isso e vou fazendo essa célula uma após a outra, eu tenho essa levada. Ó. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho então, fazer um exercíciozinho aí, vamos marcar e vamos fazer uma vez só essa célula, conforme eu estava mostrando no começo. Marca aí, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui, ó. Ligado agora, tá? Bom, então presta atenção. Levada com rufo, é essa a ideia. Ao final de 2 ciclos, a gente vai lá e faz um rufo, tudo bem? Quero mostrar rapidamente aqui também uma outra variação que é utilizada, talvez, especificamente ali na bateria da Mocidade Independente Padre Miguel, que é a mesma ideia de dividir em 4 tempos, mas você acentua diferente. Então, se eu estava aqui, ó... A acentuação ela é um pouquinho diferente, então a gente também treina um pouco diferente, né? Tem uma técnica diferente. A mão esquerda trabalha um pouco mais, porque, em geral, a mão esquerda ela tem um som mais fraco, né? A gente precisa de fazer um som mais fraco, então... Mas, na batida da Mocidade, você, às vezes, trabalha um pouquinho com a acentuação na mão esquerda. Então, é algo do tipo assim, ó... Só para você sentir o efeito, né? Nós vamos fazer as 3 batidas reta, com rufo, e depois essa que lembra, que é, na verdade, lembra não, que é usada na batida da bateria da Mocidade. Então, ó, vamos fazer aqui, com volta, reto primeiro, tá bom? Depois com rufo. 1, 2, 3, vai. Vamos fazer agora com rufo. Se liga com rufo.
Voltando a fazer a batida reta, ó, se liga. Mais uma vez com rufo para você entender. Bom, esse é o instrumento, caixa de guerra, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Mais uma vez, quero reforçar aqui o convite para o nosso Bloco Ratazanas, tá? O ano que vem, completando 50 anos, 50 carnavais, tá? Essas oficinas, elas são uma realização do Bloco Ratazanas, com o apoio cultural da Lei Aldir Blanc, Conselho Municipal de Cultura da Prefeitura da Serra e Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Um abraço, gente. Muito obrigado aí. Fiquem com Deus.